Amém. Deus os abençoe. É bom estar com vocês, ainda que de 2 em 2 meses, né? Mas é bom ficar mais tempo, que dá saudade ou divórcio. A distância sempre faz isso, né? Mas a gente é agradecido a Deus por poder estar aqui e ver todos vocês aqui. Eu creio que cada um de nós lutamos para melhor servir a Deus. A gente pode não ter a vida como deve estar, mas estamos lutando para isso. Entende? A gente não é o que era, certo? A gente está para chegar ao que deve ser, certo? Então Deus nisto vai nos abençoar. E eu quero lembrar com vocês aqui a mensagem que eu preguei, acho que deve fazer muitos anos, mas está no tempo de começar a lembrar delas outra vez com vocês. Vamos à leitura da Bíblia em Lucas, São Lucas, o capítulo 22, versículo 31 e 32. Deus abençoe as pessoas que têm pedido oração. A esposa do irmão Daniel, ali em Rio Claro, seja curada. Amém? O Senhor Jesus já deu esta bênção. Nós apenas estamos aqui para dizer, eu aceito, eu recebo esta bênção. Deus abençoe então, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos à leitura. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pai Celestial, ajuda-nos nesta hora, porque não queremos usar de liberdade do poder do microfone que temos para condenar, mas sim para salvar. Queremos estar seguro desta palavra que o Senhor já tem manifestado neste tempo final. Não importa como as pessoas sintam, o que manda é a sua palavra ser verdade. Não importa se as pessoas aceitam, o que importa é que a palavra é verdade. Queremos permanecer seguros nesta palavra. Tira qualquer coisa ruim de nós, Pai. Como seres humanos, nós temos muita coisa ruim, mas como cristãos também temos muita coisa boa. E como revelados temos mais ainda. Estamos agradecidos ao Senhor por esta oportunidade de congregarmos juntamente com nossos irmãos e buscarmos o Senhor, falarmos de Sua palavra, sermos orientados por Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu não sei se alguém ficou em pé, acho que não ficaram nem de pé para a leitura. Se não ficou, então sempre o momento da leitura é bom estar de pé. Bem, meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre convertido por revelação. Eu creio que isso é importante, que foi o profeta quem pregou. O parágrafo 208, Cristo, mistério de Deus revelado. Deus está se dando a conhecer. Não devemos andar fazendo conversos ao cristianismo por meio do governo, mas pela revelação. Porque tem hora que a gente quer converter as pessoas pelo nosso governo, pela nossa força. Mas não pode ser, tem que ser por revelação. A pessoa revelada é totalmente diferente do não revelado. Aquela que é revelada, ela dá
testemunho desta revelação que está dentro dela. Ela crê de verdade, ela vive aquela mensagem. Então nós estamos aqui porque nós cremos. Se for encontrar fraqueza, cada um de nós temos fraqueza, mas tem virtude também. Cada um tem virtude. E nós precisamos usufruir destas bênçãos da palavra para sermos convertidos, não por força, não por regimento. Mas tem gente que é convertida por medo. O mundo vai acabar. Eu vou para a igreja. Elas são convertidas por medo. Outros têm os seus meios, porque se você os dominar, você os mantém ali. É como criança, que até certa idade você consegue levá-la na igreja, a um culto. Mas depois que pega certa idade, aí elas têm governo próprio. Elas escolhem mais o inferno do que o céu. E se você quiser dar céu para elas, elas não estarão satisfeitas. Elas fazem a sua decisão própria. Então, se nós não sabemos fazer muitas vezes a nossa decisão, como vamos decidir por Deus, decidir pela palavra, decidir pela vida vivida, pelo companheirismo que devemos ter um com o outro, pelo amor que devemos ter um com o outro? Você sabe que quando falta amor, então vem só dificuldade. Porque o amor cobre tudo. O amor cobre as faltas, as falhas. Mas quando falta esse amor, se vê as falhas, se vê tudo, porque faltou amor. Agora está faltando amor em quem? Nós temos que pregar esta palavra. Nós temos que dizer o que é verdade. E a maioria das vezes, dizendo o que é verdade, vai ferir quem não está na verdade. Isto é certo. Então, não estamos aqui para converter vocês ao nosso companheirismo, a mensagem que prego. Não. Se essa mensagem não me converter e não te converter, nós estamos perdidos. Não é eu que vou converter vocês. Vocês podem ter muitos anos de crente, até comigo, mas eu não converto ninguém. Eu tenho que buscar a Deus para uma conversão. Eu mesmo. E depois você buscar a sua conversão em Deus. A conversão é mudar de vida, mudar de direção. Você está numa direção e muda. Isso é converter. Tem que mudar de direção, mudar de pensamentos, mudar de amigos, mudar de irmãos. Tem hora que a coisa é tão apertada. A gente tem que mudar de amigos, até de amigos. O amigo que te leva ao erro, tem que mudar. A amiga que te leva ao erro, tem que mudar. O irmão que te leva ao erro, você tem que mudar dele. Tem que mudar. É uma conversão, mudei. Converti. Eu fiz uma mudança. Então, se nós não fazemos esta mudança, nós não somos convertidos. Nós estamos procurando ser convertidos. Estamos aqui para isso. Não é feio você ficar muito tempo na igreja sem ser convertido. É feio você ser um hipócrita. Mas sem ser convertido, leva tempo. Os discípulos ficaram 3 anos e meio no ministério de Jesus e não eram convertidos, hein? No ministério de Jesus, 3 anos e meio. Você escutou o que eu li aqui? Quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus chamando Pedro de não converso. Mas eu estou na reunião sempre. Eu falo bem do Senhor, mas não é convertido. Não adianta, isso não é conversão. Eu canto, eu toco, eu prego, mas não é conversão. Isso não é conversão. Conversão é uma mudança. Eu tenho que mudar. Eu mudei da primeira e segunda etapa, eu converti a terceira.
Não tem nada que me faz voltar lá atrás, onde eu já vivi prazerosamente com meus irmãos lá atrás. Não tem nada que faz eu voltar, porque eu perdi a vontade de fazer aquela conversão outra vez para lá. Converti para cá, eu tenho que converter para lá outra vez. Eu converti. Então, eu sei que eles não adaptam com aquilo que creio que prego. Mas se eu encontro que aqui na Bíblia, na mensagem do profeta, é o correto, então eu amarei todos os meus irmãos. Amarei a todos. Mas eu não posso ficar me misturando, porque senão, o que eu creio? Eu creio naquilo ou creio nisso? Certo? Amém? Então, isso daqui... A gente vai, vocês aqui me ouvindo, talvez não sabem o problema que hoje, por todo lado no ministério, nós estamos enfrentando. Mas só enfrentamos problema porque estamos aguardando os irmãos converterem. É isto. Paulo sentiu e falou que os irmãos eram meninos em Cristo. Eu não posso dar grandes coisas para vocês. Vocês ainda ficam em discórdia um com o outro. Vocês estão em problema um com o outro. Eu não posso ensinar coisas profundas para vocês, porque vocês são meninos. Leite vos dei a beber, e não posso te dar manjar. Manjar, de leite para manjar, é pouca diferença. Mas eu não posso te dar manjar, só te dou leite. Porque vocês não podem suportar. Então chamou a igreja de Corinto uma igreja menina. E muitas vezes nós temos esta igreja menina entre nós, no nosso ministério. A igreja menina, que ainda não foi convertida, que ainda está misturada nos sentimentos carnais. Estamos misturados nos sentimentos de família. O que a família vai falar de mim? Irmão Brandt diz nessa mensagem aqui, que a filha diz assim, a minha mãe vai me chamar de certos nomes. Ele diz, tem que tirar isso também. O meu pastor vai dizer que eu sou um louco. Tem que tirar isso também. Até que seja você e Cristo. Eu não tenho que preocupar com o que os outros vão falar de mim. Eu tenho que ter segurança de que aquilo que eu tenho decidido, que eu tenho escolhido, aquilo é verdade. Olha, eu não venho aqui para perder tempo, andar 400 tantos quilômetros, para chegar aqui e contar umas historinhas para vocês, não. Certo? E vocês também não podem vir da casa de vocês, gastar gasolina, carro e tudo, e força, e vir aqui a sentar e paciência, uns assentados, outros em pé, e sentir cansaço, para não converter. Oh, meu Deus, eu preciso de uma mudança. A igreja tem que pensar nisso. Nós não podemos apenas assistir uma reunião. Não podemos apenas ouvir um culto pela internet. Não é somente isso, não. Tenho que ser convertido. E eu preciso de uma conversão por revelação. É o que o irmão Brandt diz aqui. Não devemos andar fazendo conversos ao cristianismo por meio do governo, mas pela revelação. Cristo em você, tal como Deus estava em Cristo. Quando Deus estava em Cristo, o que Cristo falou? Eu não posso fazer nada sem que meu Pai me mostre. Quando Cristo está em mim e em você, eu não posso fazer nada se Jesus Cristo me mostrar. Essa é a coisa. Você tem que saber, eu não posso fazer nada. Eu tenho que prosseguir de acordo com a vontade. Chegava a hora até que Jesus queria fugir do Calvário. Ele orou, passa de mim esse cálice. Tira esse sofrimento, não deixa eu passar por isso não. E ele não obteve resposta. Eu quero ver um crente, o convertido é assim, não obtém resposta. Mas ele fica firme. Pedro não obteve resposta. Jesus não obteve resposta. Jesus, passa de mim esse cálice. Não passou. Passa de mim esse cálice. Não passou. Aí ele já sabia. Se não é possível passar esse cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Eu tenho que passar certo sofrimento, certas lutas, você tem que passar.
a igreja tem que passar. Nós estamos aqui no tempo do inverno, né? Até a igreja está no tempo do inverno. Até a igreja, até os irmãos. Frio. No tempo do inverno. E isso é um problema. Mas esse inverno, se você suportar, ele vai matar certos germes de incredulidade que também tem te prejudicado, que o calor espiritual não mata. Temos aprendido isso. Tem coisas que morrem, tem germes que morrem, tem bichos que morrem, só por causa do inverno. E tem coisas em nossa vida que morrem só por causa do sofrimento, da frieza. Quando você não sente nem vontade de orar, mas você vai e fala, Senhor, me ajuda. Você não sente vontade de vir aqui, mas você luta e vem e diz, Senhor, me dê graça. Eu quero ser um bom crente, eu quero mudar de vida. Mesmo sem força. Isso é frieza. Não é aquele tempo do calor espiritual, como os pentecostais viveram aqui no início do século XX, e aquilo foi maravilhoso, pulava, gritava, falava língua estranha, curava enfermos. Hoje mudou tudo. Aquilo que era proibido não é mais, aquilo que não faziam, fazem tudo. Porque o tempo foi passando e foram mudando. E nós temos que notar que isso tem acontecido, é a frieza que leva as pessoas. Elas pararam de respeitar um ao outro. A mulher para de respeitar o marido para de respeitar a mulher. E aí entra em problema. O lar entra em crise. Os filhos desobedecendo sempre os pais. O lar entra em crise. Os membros não respeitando o ministério, não respeitando o pastor. A igreja entra em crise. E estando pensando numa outra coisa, é como a sua mulher pensar no outro homem. Eu creio que um verdadeiro homem ia pensar nisso. Se a minha mulher pensar no outro homem, eu nem quero dormir com ela. Mas se o homem também ficar pensando em outra mulher, também não funciona. E assim é o crente, enquanto ele não converte, que diz, agora eu converti, agora eu estabilizei. Acabou. Pode vir lutas, é como um crente ancorado, tem uma fé ancorada. Pode vir as ondas bravias, ele permanece fixo ali, firme. Não é questão de fazer e nem de falar o que nós gostamos não, irmãos. Que tem hora que a gente fracassa e não gosta nem da mensagem, nem de ler a Bíblia que fala contra a gente. Você não vai nem ler o versículo, o parágrafo que fala contra você. Então, e teria que ler exatamente essa história. É este parágrafo, é este versículo que vai me ajudar, que vai te ajudar. Porque nós queremos mudar de vida, nós queremos converter. Agora, quanto mais tempo passa, nós deixamos mais coisas entrar na mente. É como o casamento, quanto mais tempo passa, ao invés daquele homem se fixar mais na sua esposa e nos seus filhos, já fica de olho em outra. Enquanto a mulher deve ficar mais amante do lar do seu marido, já está tendo liberdade para outras coisas. O pecado não entra de uma forma grotesca, o pecado entra leve, mansinho. A destruição do lar, a destruição do companheirismo, a destruição da igreja, a destruição de um irmão para com outro, não vem bruscamente, aquilo vem lentamente. Você só tem que acompanhar. O diabo está trabalhando. O diabo quer fazer eu ficar fora desta irmã, deste irmão. Você tem que pensar nisso. É o diabo trabalhando ali. E eu quero me converter. Cada um. Você, na hora que a coisa vai tudo bem, vamos ser claros, na hora que vai tudo bem, vocês param e me escutam. Mas na hora que você não está bem comigo, mas é difícil me escutar. Você pode saber que é difícil. Ah, meu Deus do céu. Quando está tudo bem, você e seu marido? Ah, meu amor, que bênção. Quando a coisa não está bem, ah, meu Deus do céu. O tempo não passa. Se está tudo bem, ele te dá um tapinha. Aleluia. Se a coisa não está bem, nem tapinha dá. Já vira as costas, porque a coisa não está bem,
nem para um, nem para outro. O crente, quando está bem comigo, ele quer falar comigo, ele quer me visitar. O irmão Gleifson, essa simplicidade de homem que eu gosto de ver lá do Ceará, o professor está aqui, ouvindo, e tem revelação. Talvez ele está dizendo assim, eu também vou converter. Porque eu também sempre penso nisso. Eu tenho que converter mais um pouquinho. Eu tenho que ir convertendo, eu tenho que ir mudando de vida. Agora tem gente que ao invés de converter, ele vai piorando, ele vai voltando para aquilo que era. Esse é o mal. Agora preste atenção, porque eu pensei em ler essas coisas em Franca, mas eu vou ler para vocês aqui. Certo? Vou ler aqui porque eu vou ler em Franca também depois. Daqui é um alimento duplo. É prato repetido. Certo? Um prato repetido é muito bom. 35, Cristo, Mistério de Deus Revelado, tradução de Goiânia. Olha, não sei se você lembra disso. Meus irmãos que estão me ouvindo por toda parte, em Franca principalmente, né? Quem está me ouvindo em Franca, que já ouviu mais eu ler estas coisas lá no início da mensagem. Sobretudo, amem uns aos outros. Agora, eu tomei isso aqui como uma carta dada à igreja, que Deus deu para o irmão Brana para nós. Sobretudo, amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Não importa o que o diabo procure dizer. Por agora, todos vocês são um grupo completo, dócil e amoroso. Irmão Brana sabia que essas coisas iam entrar na igreja. Diz, por agora, vocês são um grupo completo, dócil e amoroso. Porém, recordem minha advertência. Satanás não permitirá que fique assim. Certo? Satanás não permite que você fique aquele grupo abençoado, aquele grupo unido, aquele grupo que você fala com um irmão, fala com outro, está tudo bem. É como eu vou usar o nome do irmão Gleifson aqui. É como ele disse, ele veio aqui, não sei se foi um ano atrás, mais de um ano, né? E encontrou nós assim, tudo mais unido. Os obreiros, diáconos, tudo mais unido. Entende? E agora, estamos vindo do Ceará até aqui. E o que eu estou vendo nos meus irmãos, está separando, está dividindo. É uma vergonha. Para mim, é uma vergonha as pessoas não chegar no lugar que deve chegar. Nós temos que nos avermelhar e ver isso daqui. Cadê o amor? O amor encobre. O amor é corretivo. Você tem que tomar o lado também. O amor cobre multidão de pecados, mas o amor é corretivo. Se você cobrir a multidão de pecados do seu filho e não corrigir, ele vai ser o pior amanhã. Tem que corrigi-lo agora, sabendo que mesmo aquela correção não vai funcionar. Ele não vai dar ouvido àquilo, mas você tem que corrigir. E Deus faz o mesmo conosco na igreja. Mesmo vendo que nós não vamos dar ouvido, Deus está corrigindo. E para Deus corrigir tem que usar um pregador. Ele não tem que usar alguém lá de fora. Ele tem que usar o pastor na igreja para poder trazer a correção quando as coisas estão acontecendo mal. Agora, por que não ficamos mais um com o outro? Olha aqui, ó. Porém, recorde minha advertência. Satanás não permitirá que fiquem assim. Não, senhor. Tem hora que a gente culpa. O irmão fulano, a irmã fulana, eu nem vou na igreja. Cadê a irmã fulana? Não é a irmã fulana, gente. Nem o irmão. É Satanás. É Satanás que está fazendo aquilo. O irmão e a irmã são bons, diz o profeta. Eles são bons. É que dão lugar ao diabo. É isso que acontece. Ele disparará tudo. Satanás disparará tudo. Ainda que tenha que trazer alguém que lhe sirva de instrumento. Bom, presta atenção agora. O diabo vai usar um dentro da igreja. Presta atenção porque eu quero que vocês vejam o que o profeta ensina. O diabo vai usar alguém dentro da igreja. Vamos ver o que o irmão Brando diz que ele vai usar. Ele disparará tudo, ainda que tenha que trazer alguém que lhe sirva de instrumento. Vamos ver quem é que vai ser o instrumento de Satanás. Ele trará um crítico.
algum inconverso. O diabo não pode pegar o crente convertido. Então o que ele faz? Ele procura o inconverso, o que não fez nenhuma mudança ainda. Ele não fez a mudança que precisa. Ele começou a mudar, mas parou. Então, o diabo tem que encontrar um crítico, um inconverso, e porá para fazer com que aquela pessoa tenha companheirismo com vocês, sob que atitude? É assim, o diabo chega e diz aí, o hino que o diabo é sapatinho de algodão. Mas o diabo vem também em morena, em loira. Vem homem também elegante. Vem até no homem simples. O diabo também faz isso. Você tem que conhecer as táticas do diabo. Que hora que ele chegou, o jeito que ele veio. Mas ele vem e tem companheirismo conosco, debaixo da quietude. Então o encherá com algum veneno. Eu quero que vocês tomem isso e vivam isso. Se vocês viverem isso daqui, vocês vão ficar bem comigo. Vocês vão ficar bem com o profeta, vocês vão ficar bem com Jesus, vocês vão ficar bem na igreja. Isso daqui, ó. Então encherá com algum veneno e começará a correr entre a igreja com isso. O irmão que enche com algum veneno. Qual o instrumento aqui? Inconverso. Por isso eu pensei na convertido por revelação. Como o irmão Brando diz, não pelo governo, pela força, mas por revelação. Quando você e eu somos convertidos por revelação, então a coisa vai bem. Convertido por revelação. Mas se não somos convertidos, então vamos ser um instrumento do diabo, como o irmão Brando diz aqui, e ele o encherá com algum veneno, problema um do outro, ele encherá com algum veneno e começará a correr entre a igreja com isso. Aí o profeta diz, porém, não vá você tomar parte nisso. E é engraçado, irmão, sempre quando um irmão, um inconverso, vem com algum veneno, ele arruma outro veneno para ficar com ele, para dar a mão dele. Ele não arruma um antídoto, um contra-veneno. Se um irmão vem com veneno, tem que encontrar um outro irmão que combate aquele veneno. O irmão Brando está dizendo aqui, você não vai tomar parte nisso. Quando alguém chegar com veneno. Isso é, de irmão para irmão. Agora você pensa bem, de pastor para igreja e de igreja para pastor. O irmão Brando está falando de irmão para irmão. Não deixe isso acontecer, porque o diabo vai usar o inconverso e o inconverso estará sempre fazendo isso. E eu não estou dizendo que eu sou convertido por total, eu estou a caminho cada dia disso, desta conversão, que eu vou me convertendo até chegar no rapto. Porque não é questão, já converti, então agora eu paro. Não, você vai ter que continuar convertendo, porque todo dia você tem uma luta, todo dia tem um problema, todo dia tem uma dificuldade, todo dia tem alguém a favor ou contra você. Dos dois lados, isso é perigoso. Quem te bajula e também quem te exalta. Te exalta. Quem fala mal de você e quem fala bem de você. É um perigo. Então encherá com algum veneno e começará a correr entre a igreja com isso. Porém, não vá você tomar parte nisso. Não tenha nada que ver com coisa alguma que não seja a palavra. Agora, entra o veneno, se o veneno entra no lar, aí a mulher, ao invés de combater o veneno, ela dá ouvido ao veneno. O marido, ao invés de combater aquele veneno, aquela palavra incorreta que entrou no lar, dá ouvido àquilo. A coisa é incorreta, então o lar não vai bem. Não estou dizendo para você que você tem que ter um lar que não tenha nenhum problema, porque em todo lar tem problema, até no do irmão Brando teve.
Tem problema. Só que você pode dar ouvido a Deus. Você pode parar e dar ouvido a Deus. Irmão Branham sempre parou, deu ouvido a Deus. Quando ele teve seus problemas, ele voltou atrás. Você sabe o que o irmão Branham fez? O irmão Branham foi lá nos advogados e falou para eles: eu vim aqui dizer para vocês que aquela hora que vocês ligaram na minha casa, eu disse para minha esposa dizer para vocês que eu não estava em casa, que eu já estava cansado de vocês. Já está cansado de tudo isso que está acontecendo. E aquilo ali foi bom. O advogado chegou ao ponto de dizer para ele: olha, irmão Branham, nós sempre cremos em você e agora creremos mais ainda, porque você é um homem que tem condição, coragem de corrigir suas falhas. Quando vocês veem que eu falho, chega em mim. Porque quando eu vejo que você falha, eu chego a você publicamente. Não falo o seu nome, mas publicamente eu estou pregando e isso chega em você. Então, se você vê que eu errei, que eu falhei, chega em mim. Você tem todo o direito de chegar em mim para poder nós consertarmos e corrigirmos a coisa. Que nós precisamos é isso. Não ficarmos longe um do outro. Irmão Branham não ficou fora do advogado. Irmão Branham correu lá, confessou para ele e aquilo deu mais confiança no advogado. Então, se eu confesso para você, você confessa para mim, isso deve dar mais confiança de mim para você e de você para mim. Amém. Não tenha nada a ver com alguma coisa que não seja a palavra. Acho que se vocês reunirem assim, vamos ler a mensagem, vamos fazer uma oração, vamos cantar o hino, isso é a palavra. Aí se você começa a querer entregar uma outra coisa, que fere a reunião, que fere o que o pastor está pregando, você não deve fazer isso nem na denominação, você deve sair de lá. Nem na denominação. Quando você não dá certo lá na denominação, o que você fez? O que eu fiz? Saí numa boa, falo bem do pastor Joaquim Gonçalves Silva, não tenho problema nenhum, mas saí bem. Por quê? Eu não tenho nada a ver senão com a palavra. O meu negócio está com a palavra, eu tenho que cumprir o que está na palavra. Mantenha-se amorosos e amáveis e bondosos uns para com os outros. Isso é difícil, né? Mantenham-se amorosos, amáveis, bondosos, uns para com os outros. Tem hora que é difícil ser bondosos, ser amorosos, uns para com os outros. Nós todos. Jesus era difícil quando ele pegava o azorrague e chegava o rei nas pessoas e dizia: esse daí não tem amor. Irmão Branham prega sobre isso. Irmão Branham diz, ele sempre dizia: esse daí não tem amor. Nosso sacerdote, sim. Nosso sacerdote que tem amor. Mas Jesus, você viu o que ele fez? Chegou o rei em nós, bateu nas nossas ovelhas, tocou tudo de lá. Jesus não tem amor. Ele olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Jesus não tem amor. Ele não tem amor, ele é o amor. Que coisa, a pessoa precisava de ver. E Pedro, ele entendeu: não sou convertido. Olha, meu mestre, meu pastor me chamou de Satanás. Não vou nem voltar na reunião dele mais. Pedro estava lá assim mesmo. Olha, tem uma coisa, nós os crentes na mensagem, mesmo na terceira etapa, sempre ouvimos isso no meu ministério, que eu nunca tive medo de perder crente. Se você tem que ir, vai ter que ir mesmo, qualquer dia eu vou ter que te perder, você não é meu. Se você não é no meu ministério, se eu não te gerei, que vai adiantar? Você tem que ser gerado pelo ministério. Muitas vezes eu não te gerei. Você veio pela janela. Não foi gerado pela palavra, pela pregação, pelo amor, pela revelação. E não sendo gerado assim, nós sempre vamos ter problema. Eu posso corrigir meus filhos. Eu pego meus filhos, posso pegar e levo para um quarto e falo na cabeça dele até. Eu posso até falar para ele: você não tem vergonha na cara? Para um filho meu. Mas para o filho seu eu não posso fazer isso. Mas para um filho meu, eu posso, porque ele é meu sangue. E ele me entende. Ele sabe que eu quero a coisa certa. Então, se você é o filho do meu ministério,
Como Pedro era filho do ministério de Jesus, Jesus chamou ele de Satanás. Mas ele era filho daquele ministério. Aquilo não fez Pedro ir embora. Ah, não. Se fosse um de nós, eu te garanto, se fosse um de nós, não convertido. Pedro também não era. Pedro não era convertido. E Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Ah, não. Aquele sentimento humano. Aí já ia na casa do irmão fulano, do irmão Beltrano. Irmão, você viu o que ele fez comigo? Chamou eu de Satanás. Você viu? E você vai continuar lá? Você vai fazer... Pedro não era convertido, mas era do ministério de Jesus. Você pode não ser convertido, mas pertencer ao meu ministério, que você não vai fazer rodinha de irmão contra o meu ministério. Mesmo não convertido, estou falando. Não precisa nem ser convertido. Ah, o convertido é que faz tudo certo. Não, o não convertido. Pedro, Jesus chamou de Satanás. Não, eu errei mesmo. Pedro entendeu. O meu pastor me corrigiu ao público. Chamou eu de Satanás perto dos outros. Ele me corrigiu ao público. Mas tem uma coisa. Meu pastor estava certo. Meu pastor Jesus estava certo. Mas Pedro era daquele ministério. Agora, talvez eu não seja seu pastor. Talvez você não é do meu ministério. Então, aí é difícil. Eu não posso nem falar uma coisinha que você vai ficar ofendido com aquilo, porque não foi gerado dentro daquela família. Na verdade, hoje tem pais e filhos também que brigam, um mata o outro. Mas estou falando entre nós, que somos mais normais. O que é normal, ou o pai que é normal, não mata o filho, não bate, não sangra o filho também. O filho que é normal não pensa em bater no pai, matar o pai. O normal não, são os anormais que fazem isso. E para fazer a coisa errada entre nós também não somos normais. Nós temos que entender isso. Para nós matar um irmão, o que a Bíblia diz, só de você odiar o seu irmão, não posso nem falar com ele, não posso conversar com ele. Você já o matou. Assassino para Deus não é aquele que mete a faca, que dá um tiro, mete a espada. Não. É aquele que odeia seu irmão. Já o matou. Agora, vocês veem aqui. Mantenham-se amorosos, amáveis e bondosos uns para com os outros. Ore por aquela pessoa para que possa ser salva também. Qual pessoa? Aquela inconvertida, o inconverso, que foi um instrumento de Satanás para semear problema no meio da igreja. Ele foi ferido e passa a semear aquilo para a igreja, para que os demais fiquem ao lado dele. Ele quer ter gente ao lado dele. Ele não quer se pôr ao lado do pastor. Ele quer ter gente ao lado dele. Eu fui corrigido, me chamou de demônio. Pedro não fez essas rodinhas, e nem convertido ele era. Você vê onde nós estamos, quando nós fazemos essas rodinhas, bem diferente de Pedro. Pedro nem convertido era. Amém, amém. Ore por aquela pessoa para que possa ser salva também. Somente ore por ela e fique em choque com seu pastor. Opa, está errado, eu li errado. Você viu? E fique ao lado de seu pastor. Você tem aquela pessoa, ore por ela e fique ao lado do seu pastor. Porque aquela pessoa, ela está fora do seu pastor e quer tirar você também de seu pastor. Aquela pessoa quer ter razões e tirar você de seu pastor. É a mesma coisa, o irmão Brando diz, ore por ela e fique ao lado do seu pastor. Porque ele, sendo seu pastor, merece seus respeitos. Ele os guiará porque está ordenado por Deus fazê-lo. Agora, recordarão isso? O inimigo virá. E eu não digo que o inimigo virá. O irmão Brana pregou isso, não lembro o nome que ele disse, Paulo Revere, né? Ele diz
que ele não estava gritando, o inimigo virá. Ele disse, eu estou gritando, o inimigo está aí. Eu não estou gritando também, como o irmão Brando diz aqui, ó, o inimigo virá. Eu digo, o inimigo está aí. O inimigo não virá. Ele está aqui, ele está dentro da terceira etapa. Porque, ó irmão, as pessoas lá de fora, do mundo, da denominação, ó, se elas falam mal de nós, não tem problema nenhum. Se elas falam de nós, não tem problema, elas não creem igual nós. Não tem problema. Agora, entre nós, entrarmos nós mesmos em choque, esse que é o nosso problema. Nós entrar em choque. O inimigo virá. O inimigo já está aí. Porém, quando ele vier, juntem o mais possível um ao outro. Agora é engraçado. É quando o inimigo vem, aí um une com o outro mesmo para ficar ao lado do inimigo. Fica ao lado do inimigo. É para você ficar ao lado do seu pastor. O inimigo virá. Então aquele que o diabo está usando como inimigo, e o diabo está usando quem? Um inconverso. O que? O diabo usou um inconverso chamado Pedro. E Jesus falou, Pedro, o diabo tem me pedido para te cirandar como faz com o trigo. Mas eu roguei por ti. Coisa boa é quando a gente pertence a Deus e Ele ora para a gente, mesmo sabendo que o diabo quer nos dar uma cirandada. O diabo vai fazer isso, mas tem uma coisa. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Agora me diga, Pedro saiu do ministério de Jesus, fez um grupinho à parte, fez um outro ministério de fuxicadores? Não, Pedro ficou ali, mesmo sendo chamado de diabo. Ele diz, eu vou ficar lá até que ele me chama de outra coisa, porque se ele me chamou de diabo, porque eu sou mesmo. Se ele chamou eu de diabo, porque naquilo que eu fiz é do diabo. E o que Pedro estava fazendo? Ô irmãos, nós procuramos formar um grupinho, um contra o outro, um contra o pastor. Pedro não. Jesus entendeu que Pedro estava sendo usado por Satanás e disse que Satanás estava operando na vida dele naquela hora. Para trás de mim, Satanás. Pedro estava com dó de Jesus. Dó. Pedro não estava arrumando um grupinho de irmãos. Vamos aumentar a nossa congregação aqui com um grupinho de irmãos em conversa para nós falar contra o pastor Jesus ou o pastor Osmar, seja qualquer pastor que você quiser. Vamos aumentar o nosso grupinho aqui. Pedro não. Está falando é bem. Mestre, isso não vai acontecer contigo. O senhor ir para Jerusalém e eles te matar? Não, mestre, tem dó de ti mesmo. Ele diz, para trás de mim, Satanás. Que coisa, o homem está bajulando ele, o homem está passando a mão nele, mas aquilo não era a hora daquilo. Para trás de mim, Satanás. Agora eu sei, essas mensagens aqui, irmãos, você já escutou em alguma denominação? É mais difícil escutar essas mensagens, porque hoje vou orar, vou fazer uma pregação, vamos levantar dinheiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É isso que o povo pensa. E é isso que o povo quer. O povo não quer muitas vezes correção. Os filhos, eles gostam muito mais dos parentes que simplesmente lambe eles e deixa passá-los de todo jeito, do que do pai e da mãe que fica ali. Não faça isso, não faça aquilo. Eu quero fazer de você um homem, quero fazer de você uma mulher, menina. Então não faça essa coisa errada. Rapaz, não faça essa coisa errada. O pai e a mãe está corrigindo, está falando. Mas tem hora que eles gostam mais de quem não corrige, que não fala, que deixa eles à vontade. E é por isso que vão ao mundo, e é assim que tem crente na igreja. Eles não gostam de correção. Eles gostam de algum irmãozinho e irmãzinha que está por aí, dando tapinha nas costas dele, e dizendo, você é isso, você é aquilo, você é muito bom, você tem ministério. Irmão, chegou o tempo. Não adianta nem eu querer correr. É tempo disso aqui agora. O inimigo virá, por enquanto vier, junte-se o mais possível um ao outro. Então aquele que o diabo está usando como inimigo se apartará de vocês. Olha, ele já, irmão Branco já mostrou. Ele se apartará de vocês ou entrará para ser um de vocês. Muitas vezes ele se aparta de vergonha. Então, nem vou voltar lá mais. Mas ele deveria voltar
acertar tudo direitinho e ser um dos nossos. Ser um dos nossos. Mas aparta, já a coisa não fica bem. 38. Isso é tudo. Nunca formem grupos secretamente entre vocês mesmos com a intenção de falar. E eu te pergunto, vocês já não formaram seus grupinhos aqui secretamente? Franca! Vocês estão me ouvindo? Tem alguém me ouvindo em Franca? Vocês que já formaram seus grupinhos, e estão formando seus grupinhos secretamente com a intenção de falar. Vão gostar dessa mensagem? Não, não leia isso daí não, pastor. Eu tenho outros parágrafos aqui diferentes para o senhor ler. Nunca formem grupos secretamente entre vocês mesmos com a intenção de falar. Não façam partidos. Gente, vocês têm um pastor. Como é que você vai fazer partido? Fique ao lado do seu pastor. Se você faz um partido, está mostrando um inconverso muito pior que Pedro, porque Pedro é eleito. Por que nós não podemos? Quer voltar? Você volta, conserta. Isso é tão bom fazer isso. Volta, conserta. Eu não queria que a igreja ficasse nesses problemas. Eu não queria que Franca também ficasse nesses problemas. Vocês não pensam que é só vocês aqui, não. É o tempo. Eu preguei esses dias, nós estamos no tempo dos adolescentes na mensagem. E adolescente, você não domina eles. Adolescente, se você não der o carro para ele quando ele bate o pé, é perigoso ele passar até a bicicleta em cima de você porque não deu o carro. Ele é um adolescente. Ele não tem o juízo formado. E nós estamos aí com 11 anos da mensagem na terceira etapa. 11 anos. Tempo de adolescente. Aí. E os adolescentes não são os novos crentes que estão chegando, não, irmãos. Os adolescentes são os velhos. Os adolescentes são aqueles que saíram comigo, que vieram comigo lá no início. Os adolescentes, você fala, eles não ouvem mais. Você tem adolescente? Quando você faz, fala. Você fala com um adolescente, cala a boca. Eu não estou tendo irmão, porventura, agora me ouvindo? Com o mesmo espírito? Adolescentes, sem juízo espiritual formado. O que nós temos que fazer? Matá-los? Não. Vou te corrigir. Vou continuar te corrigindo. Se você é um adolescente, mas é do meu lar espiritual, do meu ministério, você gostará da repreensão, da correção. Você gostará. Você achará bom, é isso aí que a gente quer mesmo. Nós queremos é consertar. Pois nós queremos é céu, gente. Nós queremos ir no arrebatamento. Agora, como que nós vamos no arrebatamento? Formando grupos secretamente entre nós com a intenção de falar. Fazendo partido dentro da própria igreja. Essas mensagens não é boa. Isso daqui é que nem o azorrague que Jesus entrou naquele dia que ele estava vendendo, cambiando dentro da igreja. E Jesus chegou batendo todo mundo. Ele não tem amor, esse Jesus não tem amor. Você já viu o sacerdote fazer isso? Ele entra aqui e não faz isso. Você já viu o pregador fulano tal fazer isso? Não! Ele é carismático. Já viu o marido da vizinha fazer isso? Não! A mulher sempre diz, aquele marido ali é bom. Ele também diz que a mulher boazinha. E não são crentes, hein? É que eles não têm tentação como vocês têm. Vocês que têm tentação, vocês que são crentes. Onde já são do diabo, o diabo não pode fazer mais nada, é dele. É tudo dele. Mas entre nós, que nós saímos do diabo, o diabo é contra nós. É contra vocês. Então o que ele quer fazer? É fazer vocês fazerem um grupinho com a intenção de falar. Olha, você escutou aquela mensagem? Eu não gostei daquela mensagem que o pastor pregou. E eu sei. Aí encontra com o irmão Moisés, aí você gostou? Eu também achei que está muito forte, né? Aí vai contra o irmão Ademir. Eu sei, irmão Ademir. Ele não devia ter pregado assim. Vocês estão vendo como que é a coisa é, irmão? Aí já ganhou 3, 4. Agora eles pegam aqueles 3, 4 e começam a andar juntos. Vamos na casa do irmão fulano. Vamos perguntar para ele. O que vocês acham daquilo que o pastor pregou? Eu também fiquei sentido naquela noite.
Você é dos nossos, vem cá. Você é dos nossos, vem cá. Aí você diz, o pastor está até profetizando. Isso é verdade, a gente sabe dessas coisas, a experiência, a Bíblia, a mensagem mostra isso para nós. Está acontecendo. Aí ganhou aquele companheirismo, agora nós já podemos passar a perna no pastor. Agora nós podemos fazer o que nós queremos. Agora nós podemos até ter outro pastor. Agora nós podemos ter outra coisa aqui, outro ministério. Irmão, você sabe, eu gostei de você. Você tem uma voz grossa, bonita. Eu acho que você pode ser nosso pastor. Moisés, você viu? É desse jeito, não é? Meu irmão, mas eu não posso. Eu tenho isso na vida. Não, irmão, mas... para nós poder liquidar com esse ministério de pastor, aceita assim mesmo. Nós queremos como pastor assim mesmo. Mas eu já fiz isso na vida, já fui isso na vida. Não, mas daí foi no passado. No passado, dentro da mensagem. Ele foi no passado. Amém. Essas são as verdades que nem a gente gosta de ouvir. Daqui a pouco vocês vão sair daqui. Vocês viram o que o pastor falou? Aí a hora que vocês começam, você gostou? Você viu o que ele falou também. Vamos formar nosso grupinho, vamos dividir. Aí o irmão Brana vem e diz, nunca formem grupos secretamente entre vocês mesmos com a intenção de falar. Não façam partidos, nós somos um. Se não somos um, porque nós não somos de Cristo, irmão. Nós somos um. E na hora que eu tenho problema na minha casa, eu e minha família somos um. Não vou sair de casa, ninguém vai sair de casa. E se eu tiver problema com a minha mulher, não vou dormir no sofá. Não, esse negócio, tem um problema, eu vou dormir no sofá. Vamos dormir ali mesmo, aqui é a cama. A cama de primeiro era uma bênção, agora ficou pequena demais. Essa cama agora ficou pequena demais. Até murcha do lado todo, para não encostar, porque estão em problema. Não, vai lutar, vai vencer aquilo naquela mesma cama. Talvez passe um dia difícil, 2, daqui a pouco você chega ao companheirismo outra vez. Então vocês têm que ficar no mesmo ministério, na mesma cama espiritual, ouvindo o mesmo pastor, escutando aquela mensagem. Daqui a pouco tudo vai normalizar. Mas se você já tiver com vontade de arrumar outro marido, outra mulher, e você crente com vontade de arrumar outro pastor, você vai deixar o demônio tomar conta de você mesmo. Você vai fazer aquilo da forma errada. Que você nunca ouviu o irmão Brana, nunca ouviu Jesus e vai ouvir eu. Aí você diz, o Osmar é sem amor. O Osmar não tem amor, não. Mas eu nunca te chamei de Satanás. Certo? Eu não tenho amor, mas nunca te chamei de Satanás. Você não acha assim? Eu nunca te chamei de Satanás. E Jesus era o amor. E chamou Pedro para trás de mim, Satanás. Pedro foi convertido? Foi. Eu tenho que terminar aqui, está terminando o parágrafo, e o meu tempo também. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, estou desgostoso contigo, vou te aniquilar, porque não és a mão direita. Essa é a minha mão esquerda, e eu quero que assim permaneça até a ponta dos dedos. Quero que cada parte do meu corpo fique como está. Deus quer que nós, como um grupo de crentes, nos mantenhamos completamente unidos um com o outro. Agora vocês têm fitas que tratam sobre estas coisas e também sobre o que nós cremos. Vocês têm fitas que tratam sobre a disciplina na igreja, como devemos nos comportar na igreja de Deus e como temos que nos reunir aqui, assentados em lugares celestiais. Não fique em sua casa. Se Deus está em seu coração, você quase não pode esperar que aquelas portas se abram para entrar e ter companheirismo com seus irmãos. Você pensa que irmão Brana era a favor dos crentes dizendo, eu vou ser crente em casa? O que ele está falando aqui? Irmão Brana não é a favor de crente em casa. Eu vou ser crente em casa. Se você tem uma reunião, você tem que ter companheirismo com aqueles irmãos. Você fugiu do mundo.
Tinha uns companheiros no mundo, agora você veio para Deus. Tem que ter companheiros de Deus agora, onde você pode comer com eles, conversar com eles, comungar com eles, entende? Entre nós e os nossos irmãos. Se Deus está em seu coração, você quase não pode esperar que aquelas portas se abram para entrar e ter companheirismo com seus irmãos. Se você não se sente assim, eu posso usar todo o natural aqui. Se verdadeiramente aquele marido está no coração daquela mulher, ela não vê a hora dele chegar em casa. Mas se ele não está no coração dela, diz, meu Deus, está quase chegando a hora, o Mané vai chegar. Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus. O marido vai chegar. Você já pensou nessas coisas? Meu Deus do céu. Essas são as verdades que vocês escutam e riem. Mas é verdade. Isso é uma verdade. Entende? Você sabe que isso está acontecendo com as pessoas. Mas quando aquele homem ou aquela mulher está no seu coração, ai, velho, o coração quase para. Quando você olha eles, o coração quase para. Trem doido. Fazer que não mineiro, né? Uai. Mas é assim. Agora, se não está um no coração do outro, mas lá vem, meu Deus. E hoje quem vai pregar? O pastor? Meu Deus do céu. Quem aguenta isso? Será que vai falar a mesma coisa? Outra vez? Outra vez? Vai corrigir nós? Outra vez? Então é difícil, né? Se Deus está em seu coração, você quase não pode esperar que aquelas portas se abram para entrar e ter companheirismo com seus irmãos. Se você não se sente assim, então lhe direi que é tempo de se pôr a orar. Porque estamos nos últimos dias. A Bíblia nos exorta que quanto mais vimos que aquele dia se aproxima, devemos amar-nos uns aos outros, com amor cristão ou amor divino. Devemos congregar-nos em lugares celestiais, em Cristo Jesus, e amar-nos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E é isso. Fiquem juntos. Vocês são discípulos de Brana? Se vocês amaram um ao outro. Vocês são meus discípulos, meu ministério, se vocês amam um ao outro. Não formar grupo para falar, mas amar. Eu termino apenas com essas palavras. Pedro converteu. Pedro converteu. Por revelação. Pedro converteu. No dia de Pentecoste, que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro levanta. Quando te converteres, confirma teus irmãos, Pedro. Jesus falou aqui em Lucas 22. Quando te converteres, agora em Atos 2, eles disseram, Pedro e aos demais apóstolos, o que nós devemos fazer agora? Aí Pedro, convertido, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro tinha convertido. Mas se ele tivesse largado Jesus lá atrás, como os 70 largaram? Os 70 devem ter formado sua igreja, nunca mais foi falado neles. Vocês têm que saber que quando nós nos separamos da verdadeira revelação e formamos um grupinho, nunca mais se fala em nós no céu. Nunca mais. E podemos orar, e podemos gritar, e podemos pular. Nunca mais se fala em nós no céu. Porque os anjos não são fofoqueiros do jeito que nós aqui na terra somos. Certo? Agora, quando nós falamos aquilo que é certo, irmão, nós agimos. Eu falo, o irmão fulano disse isto. Se o irmão fulano disse isto, eu sempre digo, eu vou lá. Mas eu não falei assim. Vem cá você. Ô irmão fulano, vem cá. Você me disse assim, não foi? Ele diz que ele não diz isso assim. Eles não querem enfrentar isso. Porque eu sou acostumado a fazer assim. É o melhor que eu faço. E eu já olho, vamos, o irmão fulano. Certo? Agora, eu sou acusado de ter falado alguma coisa. Então, chega em mim. Meu irmão Osmar fez isto. Chega em mim, irmão. Osmar, você fez isso. Você pregou isso. E não é isso. Você disse que isso está acontecendo. Mas eu não usei nem seu nome. Então você não pode nem falar comigo. Eu não usei seu nome. Se eu dissesse um nome, você fez isso. Não usei nem seu nome. Então as pessoas, o que estão precisando é de uma conversão. Meu Deus, converta nós mais um pouco. Converter para nós ser melhor marido,
melhor mulher, melhor pastor, melhor membro. Deus nos converter. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de parar e ouvir a sua palavra. Eu sei que aqueles que se sentem feridos podem dizer que nem é a sua palavra, porque isso daqui é o que o seu profeta pregou há muitos anos atrás, Senhor. Isto é quase 50 anos atrás, mas ele pregou para nós não fazermos partido, Senhor. E o que mais se vê hoje na igreja são partidos, gente que não tem condição de parar e crer e ficar quietinha, mas que tem um espírito que move dentro delas e começa a conversar umas com as outras para poder causar problema na igreja. Senhor, eu quero meu corpo sadio. Eu não tenho nenhum órgão do meu corpo que briga com o outro. Todos eles estão na mesma função, em auxiliando, ajudando, Senhor. Então, Pai, ajuda com que todos nós, os crentes, tenhamos o mesmo companheirismo, o mesmo sentimento, como diz São Paulo, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja um sentimento de irmão, de pastor, de respeito, de amor, de reverência e de inteligência espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.